Eu queria perguntar para você como você vê esse momento que a gente está vivendo no mundo. Guerra, pandemia, se a gente pode entender de alguma forma que a gente está no final dos tempos, perto de tribulação, ou as dores. Qual é o teu entendimento sobre isso? Eu acho que o mundo ele está vivendo um momento muito, muito importante sob o ponto de vista espiritual. Que eu acho um momento assim rico no sentido das pessoas se conscientizarem e se voltarem para Deus. No aspecto apocalíptico, eu acredito em Mateus 24, que Jesus foi claro e descreveu. Tá? Vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, tá? E vos perseguirão e tudo mais. Ele dá uma descrição. E ele fala, isso não é o fim. Isso é o início das dores. Tá? Então, nós estamos exatamente nesse momento. No início das dores? No início das dores. E agora é o momento em que a ação do Espírito Santo, trabalhando as pessoas no convencimento, na necessidade, né? A gente está saindo de um Covid. Sim. Né? De repente você vê as coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Né? Você vai para um país, né? Tipo, chega na Espanha, parece que você entrou numa cidade fantasma, negócio de filme. É mesmo? Né? Ó, o mundo inteiro parado, tudo fechado. Sim. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Parecia guerra, parecia aquelas guerras nucleares. Foi assustador. Entendeu? Assustador. Aqui nesse bairro você saía assim e falava, cara, cadê todo mundo? Parece que era o final dos tempos. Parecia, mesmo. Uma coisa assim que a gente jamais poderia, no pior pesadelo, você jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer. E o mundo passou por isso. E o mundo está passando por isso. E isso não é o fim. Isso ainda vem muitas coisas que deverão acontecer com a humanidade, porque também... Não são sinais. São sinais. São sinais. São sinais de que exatamente esse fim ele vai acontecer. Tá? Mas não é o fim. Tá? Deve acontecer muitas coisas. Não estamos na tribulação. Não estamos na tribulação, não tem... No meu entendimento... O anticristo já nasceu? Não, o anticristo não nasceu, ainda não existe isso. Há um sentimento de anticristo no mundo. É diferente. O que é o sentimento de anticristo? É o sentimento das pessoas rejeitarem a Cristo. Tá? De as pessoas serem contra tudo aquilo que se nomeia fé. Faz parte desse ambiente, faz parte da profecia. Esfriamento, ao mesmo tempo que tem a ação do Espírito Santo. São exatamente, duas coisas. São. Porque Jesus falou que é exatamente esse esfriamento aconteceria. Tá? Então, esse esfriamento, o endurecimento do homem, tá? Porque Jesus fala lá em Lucas que não vai ter fé na terra quando ele voltar. Tá? Por quê? Porque por causa da iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar. Mas é porque o Espírito Santo vai deixar... Não. Não? O Espírito Santo não é retirado da terra enquanto a igreja está na terra. Mesmo assim, existe esse esfriamento. Esse sentimento de... porque você vê as pessoas... De entrega ao mal? Ao mal, Porque o que eu pensava, né? Assim, falei, caramba, com essa pandemia e tudo mais, as pessoas vão mudar. Eu pensei isso também. Nossa, vai todo mundo se ajudar e vão sair um povo muito melhor. As pessoas vão ser compreensivas, as pessoas vão, atender o próximo. Eu tinha essa expectativa, confesso para você que isso realmente... Eu pensei. Achei que ia ser um tapa na cara, assim, todo mundo acordar. Tipo assim, um chacoalhão e as pessoas acordarem. Saiu pior, né? Mas, incrível. Parece que saiu pior. Incrível como as pessoas são odiosas. Incrível como as pessoas perderam realmente aquele amor ao próximo. Eu fico pensando como é que era a sociedade antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, como as pessoas se tratavam. Então, hoje é um individualismo, é um egoísmo, é uma coisa assim que você olha, você se assusta. E você, a gente que tem criança, eu tenho meus netos, eu fico pensando, que mundo que é esse? Eles vão enfrentar, eu também fico com essa... Então, na verdade, hoje a gente está vivendo isso aí, o princípio das dores. Então, eu não sei quantas semanas vão se cumprir, né? Isso aí é um estudo bem escatológico das semanas de Daniel, mas eu tenho o entendimento de que a tribulação só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Primeiro, então, tem a igreja sendo retirada e depois acontece o arrebatamento.
Né? Porque tem várias interpretações. Tem várias interpretações, né? E tem várias linhas escatológicas que acham que a igreja vai passar pela tribulação, né? E são os pós-milenistas e tem os pré-milenistas. Então, eu, particularmente, eu entendo que Deus não iria permitir que a igreja ficasse na tribulação debaixo de um reino do anticristo e do domínio da besta. Fala galera, canal começando agora, dá essa moral aí, eu sei que é chato pedir isso, mas preciso muito da ajuda de vocês, se inscreve aí, valeu, tchau.